Tia Mandingueiro, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu fiquei esses dias sem postar, na verdade semana passada sem postar, porque eu tava me reorganizando em relação ao conteúdo. Eu tô pensando, na verdade eu vou pedir a sugestão de vocês. Vocês querem que eu continue contando aqui experiências e traga alguns temas reflexivos, né? Coisas que me fazem refletir no dia a dia, coisas também em relação... reflexões em relação à Umbanda. Ou vocês querem que eu traga alguns conteúdos mais sobre ensinamentos de entidade, sim. Eu tava pensando em trazer esse mês alguns ensinamentos que minha entidade já me ensinou. E aí, eu fiquei com dúvida porque não é um canal muito assim de doutrina, de ensinamento, mas eu já ensinei muitas coisas aqui também. Mas enfim, eu vi que vocês estão gostando dessa pegada de ficar contando as minhas experiências, né? Inclusive hoje eu vou contar uma, né, incrível também. Mas tô querendo trazer um pouquinho também de ensinamentos, principalmente em relação a oráculos, que as pessoas me perguntam muito. E aí, como eu tenho que consagrar um oráculo, tô desenvolvendo outros oráculos também com algumas entidades minhas, eu pensei em trazer isso aqui pra vocês. Mas enfim, vocês me dizem aí se vocês querem aprender um pouquinho mais de oráculo, se vocês estão gostando desse formato do canal. E é isso aí, tá bom? Então, gente, hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu preceito. Eu fiz um vídeo gigante falando como é que foi a minha experiência com a minha camarinha e tal, como eu me senti, os guias que vieram assim mais forte. Inclusive, eu vou até trazer pra vocês um vídeo contando a minha incorporação depois da camarinha, como é que ficou, né? Mas enfim... hoje eu vou contar pra vocês como é que foi o meu preceito e vou contar um sonho que eu tive, que foi assim, para mim um sonho, uma confirmação. Mas enfim, vamos lá, né? Bom, o preceito posterior à camarinha são de 7 dias. Pra quem não sabe o que é preceito, é um resguardo. E no preceito, né, da camarinha, nesse resguardo, a gente, assim, no meu eu fiquei sem poder comer algumas comidas. Também tive que ficar com bigueira, com tregum. Dentro de casa eu não ficava com a cabeça tampada, mas às vezes que eu precisava ir na rua eu ia com a cabeça tampada, né? Pelo menos com turbante e tal. Me afastei um pouco dessa questão mundana, não fiquei me envolvendo tanto com questões familiares, externas. Fiquei muito no meu ninho, no meu núcleo, pra eu não me estressar, pra nada tirar minha paz, pra nada me aborrecer. Mas é claro que sempre tem alguma coisinha, sempre tem um negocinho que tenta e que quase consegue. Então eu vou contar pra vocês como é que foram, né? Os primeiros dias que foram assim que eu cheguei, gente, eu cheguei muito zen. Tipo, eu cheguei... Não sei nem explicar como é que eu tava flutuante, parecia que eu nem pertencia a esse mundo aqui. Aí eu cheguei em casa, tipo, sei lá, era muito estranho, parecia que eu tava vindo de outro planeta e tava chegando nesse planeta que era a minha casa. Eu já deixei a casa preparada pra me receber, né? Então, assim, tava tudo tranquilo energeticamente, eu tinha defumado, tinha limpado a casa, tinha arrumado tudinho pra não me preocupar com isso. Já tinha pensado nas coisas que eu iria comer também durante a semana e tal, pra eu não comer nada que eu não pudesse, né? Então eu meio que já estava preparada, então eu só tinha que chegar e existir. Em relação a trabalho, a jogos de carta, tudo isso correu normal, eu fiz normal, né? Porque eu tinha que fazer, eu tinha que cumprir, né, a agenda. Mas o que eu pudesse evitar de ter contato e me poupar, eu fiz. E aí, nos 2 primeiros dias eu tive um pouco de sono, não sei porquê, né? Tu sai lá do quartinho do santo e aí vai pra esse mundo externo, vem pra casa. Então eu tava com uma energia muito assim, purificada. E eu fiquei com um pouco de sono nos 2 primeiros dias, assim, durante o dia. Mas continuei fazendo as minhas atividades normais. E aí, gente, acho que foi no 3º dia ou no 4º, eu tive um sonho profético. Na verdade, eu sempre soube, né, como vocês já viram aí, eu vou falar. Eu sempre soube que tinha um homolu ali que me cercava. E aí, assim, eu sei que o meu irmão é de Omolu e tal.
E eu senti que tinha um Omolu aí na minha vida. E sempre as pessoas falavam assim pra mim, principalmente a Letícia, eu não sei que negócio que você tem esse borogodó com o Omolu. E eu tava conversando isso até com a minha mãe de santo e tal. E eu falei, caramba, eu já sonhei com Yansan, eu já sonhei até com orixá que eu acho que eu não tenho, né? Na verdade eu não tenho, mas eu já sonhei, ó. Os orixás que eu já sonhei, gente. Euá. Não sei de onde surgiu esse negócio, mas já sonhei com Euá. Já sonhei com Nanã, já sonhei com Yansan, já sonhei com Oxóssi. Já sonhei com Xumaré. O que mais? Já sonhei com algum? Não me lembro se eu já sonhei com algum, acho que não. Ah, eu já sonhei com o Incosse. Eu já sonhei com o Incosse, mas não sonhei com algum. Muito esquisito, né? Mas eu já inclusive, eu já sonhei 2 vezes que eu tava num candomblé de Angola. E um desses sonhos, já vou contar um outro sonho que não tem nada a ver com o sonho que eu vou contar depois. Mas um desses sonhos eu sonhava com o bisavô de santo da minha amiga, que ela é de Angola. E eu sonhava com ele, ele desencarnou antes mesmo dela entrar na casa. E nesse sonho eu tava lá no terreiro dela e ele falava comigo, trazia uns recados. E ele era de Incosse também. Então não sei aí qual é a ligação com Incosse. Eu conversando com a minha mãe santa, ela falou que é muito difícil sonhar com Omolu, sabe? Que geralmente esse orixá não se mostra assim, sabe, tão fácil. Como por exemplo em Yansan, eu sonhei com Yansan milhões de vezes. Várias vezes mesmo, com Oxóssi nem tanto, mas com Yansan, só Jesus é minha causa, né? E é sempre eu batendo de frente com ela. Enfim, e aí, no meu 4º ou 5º dia de preceito, eu sonhei com o Omolu. E aí foi um sonho muito... Gente, eu vou contar pra vocês como é que foi. Eu tava num lugar que eu fui encontrar com meu pai. Meu pai, carnal, ele tinha uma quitanda no sonho. Ele tava vendendo ali na porta de uma quitanda. Era muito simplesinha, sabe? Ele tava sentado, igual aqueles filmezinhos que fica sentado assim na porta e uma quintandinha tipo de tijolo. Bem simples mesmo. E aí eu ia lá, eu ficava conversando com ele. Só que nisso que eu ficava conversando com ele, começava a aparecer várias chagas no meu corpo. Chagas mesmo, feridas, eu não sentia dor, mas eu via as chagas e eu ficava, caramba, olha só como que tá aparecendo isso no meu corpo, eu não sei o que é isso. Aí meu pai carnal, que eu tenho quase certeza que era o Oxóssi, meu pai carnal sempre aparece e depois aparece o Oxóssi, por isso que eu nunca acho que é ele. E aí ele falava assim, vai ter que ver isso lá com a sua mãe, né, pra ver isso aí. Aí eu falei assim, ai caramba, será que vai acontecer alguma coisa? Alguém vai ficar doente? Porque nos meus sonhos eu sou muito consciente. Eu sei que eu tô sonhando e às vezes eu sei que é um aviso, é muito estranho. No meu sonho eu sou super evoluída, mas aqui, nesse plano eu não sou. Eu fico assim, meu Deus, vou lá nos 300 livros de sonho, vou na internet e os meus próprios sonhos eu tenho muita dificuldade de interpretar. Mas no final eu consigo às vezes. Enfim, aí apareceu essas chagas no meu corpo. E depois eu via um monte de dente no chão e o meu corpo se curvava e eu pegava aqueles dentes na minha mão. E ficava dançando e eu ficava tipo andando, na verdade não era dançando, eu ficava andando como se fosse Omolu. Aí ele falava assim, olha, vai lá falar com a sua mãe, porque só ela que vai dar conta de sair. Só que quando ele falava lá falar com a sua mãe, aparecia em outro plano e eu estava o quê? Com a minha mãe de santo. E ela tava com uma guia de 7 fios de Omolu. E ela ficava rindo e eu ficava, mãe, me fala quem vai desencarnar. Porque, e tipo, eu já tava sem as feridas, a gente tava de branco, ela sentada e ela ficava rindo. Tipo, pra eu não ter medo, pra eu ficar tranquila. Porque aquela energia era a energia de Omolu na minha vida e tal. E eu ficava assim, mas alguém vai ficar doente? Alguém vai desencarnar? Que pra ele tá aparecendo assim do nada, né? E aqueles dentes na minha mão. E eu tava andando, tipo, como se eu fosse Omolu, sabe? Curvada. Aí, no sonho, né? Aí ela ficava rindo, falava, fica tranquila, ninguém vai desencarnar não, não sei o quê. E aí ela ia, pegava uma bacia de água com banho e começava a me dar um banho. Falava que depois desse banho eu ia ficar bem tranquila. E aí ela me deu esse banho e falou, agora você volta pra casa. Daí eu fechei o olho assim, ela me dando o banho. Quando eu acordei, eu estava na rua da minha casa andando. E aí eu abri o portão e entrei em casa. Enfim, gente, esse foi o meu sonho com o Omolu.
Parece que foi somente uma confirmação que esse orixá pertence ali, de alguma forma, à minha caminhada espiritual, à minha vida. E assim, não sonhei com ele como as pessoas, né, colocam ele com palha ou ele na minha frente. Eu sonhei como se ele estivesse incorporando em mim, só que de uma maneira, sabe, diferente. Depois disso não aconteceu nada, eu acho que foi só o recado de estou aqui ou de estou na sua vida, não precisa ter medo. Nem sempre quando eu aparecer vai ser porque alguém vai morrer ou porque alguém tá doente, calma. E, e aí eu fiquei mais tranquila depois que minha mãe me deu esse banho, não acordei angustiada nem nada disso não. E aí, gente, depois dos longos do dia, do meu preceito, eu não lembro muito dos sonhos que eu tive, mas eu não tive tantos sonhos assim proféticos não. Até lá na minha camarinha mesmo, eu não consegui lembrar dos meus sonhos. Eu só lembrei de um, que eu tava ensinando cartas pra uma pessoa daqui da minha família. Só isso que eu lembro. E eram cartas ciganas. Só esse sonho. E aí depois teve um dia que eu fiquei um pouco estressada. Que realmente eu tava super zen, gente. Mas aí eu recebi uma ligação e aí eu fiquei um pouco estressada. Quando eu fui ver, eu já tava alterando a voz. Eu falei, peraí, estou no preceito. E aí eu abaixei o tom de voz e consegui manter a minha concentração pra não me estressar nem nada. Então foi bem tranquilo meu preceito, eu consegui cumprir até o final. Eu fiquei com um pouco de saudade de comer chocolate, porque eu não podia comer e eu como... É um doce que me sacia muito, sabe? Eu posso comer qualquer doce que não me sacia como chocolate, né? Aquela sensação de prazer em estar comendo, então só chocolate. Então isso me deixou um pouco assim... E eu ainda tava de TPM, então isso mexeu um pouco comigo. Mas toda vez que eu pensava no chocolate, eu desviava meus pensamentos pra eu não ficar com essa sede de querer comer. E o resto dos dias foram super tranquilos, graças a Deus. Mas quando eu cheguei no sábado... Na verdade, eu tirei domingo de manhã, o contregum, bigueira, essas coisas. Então, quando eu cheguei no domingo, que eu tirei o contregum, que eu tirei a umbigueira, ao mesmo tempo que você tem aquela sensação de caramba, eu tava tão protegidinha, eu tava tão aqui no meu ninho, e eu vou ter que encarar o mundo de volta. Ao mesmo tempo que eu fico com essa sensação, eu fiquei com uma sensação de alívio, de estou pronta para o que der e vier. Mas assim, o contregum do meu braço esquerdo me machucou um pouquinho, então eu tava muito agoniada com ele, sabe? Então eu tava contando os minutos pra poder tirar ele, porque me deu uma coceira, não sei, uma alergia. E aí ficou marcado até o meu braço, assim, do lado esquerdo. Do lado direito ficou tranquilo, o bigueiro também ficou tranquila. E foi tudo o resto tranquilo. Então esse foi o meu preceito. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários. E um beijão, até o próximo vídeo.